Ora viva, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Histórias com Vida. Como já sabem, eu que vos falo sou Rosa Vieira e hoje, mais uma vez, estamos aqui para contarmos histórias com vida e também sabermos sobre muitos pontos de vista que têm a ver com o nosso país. Então fique ligado, não te esqueças de curtir, seguir e compartilhar com mais pessoas. E vai no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, para tu saberes estar a parte de tudo que acontece aqui, no Histórias com Muita Vida. Hoje eu tenho aqui o meu convidado, que é o senhor Javan Massala. Ele é político, é cristão, e hoje vamos falar mais uma vez sobre a política e os seus pontos de vista. Mas eu, antes de tudo isso, vou, saudá-lo. Seja muito bem-vindo ao podcast Histórias com Vida. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui, tratarmos assuntos inerentes ao nosso país. E também quero agradecer ao programa pelo convite. E também agradecer a quem nos assiste nesta manhã. Muito bem. Seja bem-vindo. Este é o nosso podcast. Mi casa é sua casa. Então estamos todos aqui entre famílias. Bem, quem é exatamente o senhor Javan Massala? Bem, o senhor Javan Massala, como a senhora jornalista já disse, é cristão, sou político também, faço política, acompanho política, militei em alguns partidos políticos, que também não adianta aqui mencionar. Certo. E sou um jovem trabalhador, sou técnico médio, sou técnico informático. Ok. Trabalho também na área da informática e sou casado tradicionalmente, não No religioso. no religioso, não é aquilo civil daí na conservatória. E essa é a minha descrição quanto à minha vida pessoal. Gostei do que o senhor falou sobre sou casado tradicionalmente, porque muitos não consideram que o casamento tradicional é um casamento, ou seja, o alambamento, que no caso é o pedido, é um casamento. Mas, pois bem, nos fale um pouco sobre como é que o senhor consegue lidar com a política e também, ao mesmo tempo, sendo cristão. Bem, primeiro, muitos dizem que um cristão não pode ser político, mas eu digo que o cristão pode ser político, sim. Porque se nós olharmos para algumas histórias bíblicas, Davi foi rei. Rei é político. Salomão também foi rei. E rei é político. E como é que eu consigo conciliar isso? Eu sempre tive uma paixão em fazer política. E quando nós damos a nossa vida nesta área para fazer política, é para defender os interesses da população. É para fazer ver como nós, os políticos, devemos tratar a população, devemos criar condições para que aquilo que a sociedade almeja, aquilo que a sociedade deseja para que os políticos possam fazer, nós temos que concretizar ou realizar. Exatamente. O senhor é que disse algo que dizem que os cristãos não podem ser políticos. Por que as pessoas dizem que os cristãos não podem ser políticos? Será que há alguma coisa que é feita na política que um cristão não poderia compactuar? Ou seja, as opiniões divergem, não é? Eu já tive com alguém que disse que um cristão não pode fazer política porque os políticos são mentirosos. E há uns mais que dizem que a política é ciência de mentir.
E não é este o conceito de política. Né? O conceito de política é a ciência de governar. Ok. E nem todos os políticos são mentirosos. Nem todos os políticos governam mal. Temos exemplo dos péssimos políticos e também temos exemplo dos bons políticos. Bons políticos. Exatamente. Então, muita gente fica com essa ideia de que um cristão não pode se envolver na política em função daquilo que observa. E conforme eu já estou a dizer, dentro dos bons, ou seja, dentro dos maus, há também os bons. Então, as pessoas precisam mudar esse conceito de que um cristão não pode ser político. Exatamente. Senhor Javan, como é que observa os últimos acontecimentos que nós tivemos aqui no nosso país? Visto que eu sou de 90 e alguma coisa. E quando eu nasci, já com uma idade assim, um bocadinho, com um pouco de noção, quando eu já estava assim a crescer, foi quando, não vou falar se foi em que ano, porque vamos querer falar qual é a idade que eu tenho, mas eu presenciei a notícia da morte do senhor Jonas Malheiro Savimbi. De lá para cá, eu nunca vi uma confusão tal quanto eu vi nos últimos dias. Isso foi na semana passada. Como um ser político, primeiramente, como um ser político, qual foi o impacto que essa manifestação, né, teve na vida dos angolanos? Bem, primeiramente temos que perceber o que é uma manifestação. Bem, uma manifestação, do ponto de vista social e político, perdão, é o ato em que um grupo de pessoas reúnem-se publicamente para expressar opiniões, reivindicações ou protestos. E existem várias formas de protestos. Okay. Pode ser por via verbal, pode ser por via escrita, pode ser também por via de ações físicas, ou seja, por intermédio de marchas. E tudo isso com o objetivo de chamar a atenção para determinadas questões e pressionar mudanças. Certo. E também, do ponto de vista constitucional, ou seja, a manifestação ela é um direito constitucional, está consagrada na Constituição da República, não é? No artigo 47º. Ok. Mas ela descreve que o mesmo procedimento deve ser de forma pacífica e sem armas. Agora, eu também acompanhei os últimos acontecimentos que houve semana passada. Essa semana? Foi a semana passada. Sim. Foi uma greve, não é, convocada pela NATA, sim, pela NATA, que é a Associação dos Taxistas, em função das tarifas que o governo decidiu, não é, implementar para os combustíveis, que é uma medida que, do ponto de vista dos taxistas, né, os taxistas acham que foi uma medida errada. E por ser uma medida errada, preferiram criar condições para poder clamar e mostrar ao governo que não devia ser por essa via. Entretanto, a manifestação foi autorizada pelo governo provincial e a situação aconteceu. Mas, infelizmente, houve também algum aproveitamento por parte de algumas pessoas, não é? Porque as manifestações elas devem ser pacíficas, como diz a Constituição, mas também, como aprendemos em Química, que toda uma ação tem uma reação.
E os protestos não foram em função mesmo dessa situação, dessa medida que o governo tomou. Porque o que acontece? Quando o governo aumenta a tarifa do combustível, tudo sobe. Infelizmente, no nosso país tem sido assim. Quando o combustível sobe, tudo sobe. Propina sobe, comida sobe, água, energia, tudo sobe. E isso cria uma grande dificuldade no seio da população. Por esse motivo, muitos dos cidadãos acharam protestar dessa forma. E o impacto da manifestação na nossa sociedade. Por hoje, nós temos uma sociedade que cresceu muito, do ponto de vista político, do ponto de vista daquilo que são as políticas que o Estado em si implementa para a sociedade. Hoje em dia temos uma população que atualmente se interessa, não é, pelas políticas que o governo implementa, e tem acompanhado essa rotina. E o impacto tem sido positivo porque a maioria da população, de todas as idades, quer seja jovem, idosos, tem acompanhado a política. E se tem acompanhado, isso lhes interessa. E noutra hora, esses protestos não eram assim com um número assim considerável como nos dias de hoje. Certo. Hoje temos já um número considerado de pessoas que saem às ruas para protestar quando acham que o governo tomou uma medida que não vai de acordo, não é daquilo que satisfaz os interesses da população. Exatamente. Sobre a juventude e os protestos que ocorreram nos últimos dias, nós protestamos contra o governo e a sua governação em função se calhar, de ter um capricho ou de mostrar uma certa coragem que não temos, ou porque exatamente nós, como juventude angolana, sobretudo, estamos cansados do que temos vindo a viver nos últimos tempos. Porque, e é uma verdade que nós, os jovens, anteriormente não saíamos das ruas para manifestar. Mas hoje nós conseguimos ver que até zungueiras, né? Saem às ruas, deixam de vender, né? Para ir protestar porque sabem que, de certa maneira, há alguma coisa que está a ser feita pelo governo que não está a correr bem. Isso é capricho, isso é ser vândalo, ou nós estamos, de certa maneira, cansados com tantas promessas não cumpridas. Bem, conforme eu disse, hoje nós crescemos muito, não é? Ou seja, nós temos maturidade política, atualmente temos maturidade política e conforme a senhora jornalista disse e muito bem, hoje já temos um número considerado de pessoas que protestam, até senhoras zungueiras que nós consideramos que são iletradas, não entendem nada, mas hoje já conseguem perceber da situação. Então, os grandes protestos é mesmo em função das medidas que o governo toma que não satisfaz os interesses da população. Porque, conforme nós aprendemos, bebê que não chora, não mama. E então, esse clamor da população é em função das medidas que o governo toma que não satisfaz os interesses da população. Porque, noutra hora, e nós temos acompanhado as redes sociais, hoje, as zungueiras que protestam até já têm músicas, não é, em forma de protestos. Quer dizer que as pessoas estão a acompanhar a situação do país. Estão a perceber? As pessoas estão a acompanhar a situação do país. E isso devia ser um motivo de preocupação do governo. O governo tinha que parar, repensar, não é? Aonde é que estamos a falhar? Aonde é que temos que melhorar? Porque as pessoas podem dizer, mas em Portugal também há protesto, no Brasil também há protesto. Agora, como é que eles protestam? Só em Portugal o salário básico
está-se a falar de 700 euros a 800 euros. Não é? Que para nós aqui o salário mínimo agora tipo aumentou, acho que foi 35 ou 40, que é quase nada. Estás a ver essa diferença abismal? Exatamente. E vamos olhar para outras realidades. Por exemplo, Portugal, olha para o salário, 700 euros, 800 euros. É um salário satisfatório. Mas mesmo assim ainda você vê pessoas que saem à rua, não, queremos aumento de salário, não queremos que tenha que diminuir a carga horária de trabalho, etc, etc. E nós aqui, né, os protestos é mesmo em função as medidas que o governo toma. Então, é preciso que o governo tem que repensar. O governo tem que repensar e tomar uma medida, porque esses protestos a qualquer momento pode nos levar a uma dimensão que o governo depois não vai conseguir ter o controle de tudo. Então, os protestos, não é? Eles só existem em função daquilo que o governo faz. Se é bom, se é mau. Porque se o governo tivesse a fazer coisas que interessam ao cidadão, coisas que se refletam na vida do cidadão, eu tenho a plena certeza que os cidadãos não poderiam tomar essa decisão de fazer protestos dessa forma. E também os nossos protestos não são constantes, porque nós somos um povo também muito, ou seja, deixamos muita coisa andar. Né? Deixamos muita coisa andar porque nós não somos um povo assim, ou seja, nós não temos ainda uma cultura de protesto como em outras realidades, não temos essa cultura. E nós, como povo, deixamos muita coisa andar. Agora, quando o povo toma uma decisão de sair às ruas para protestar, significa dizer que alguma coisa não está bom. Então, é tempo mesmo do governo tomar uma posição quanto a essas situações. Porque senão, essas situações de vandalismo, partirem bens públicos, etc, etc, não vai parar enquanto o governo tomar uma posição. Será que pode existir mais vandalismo por parte dos cidadãos? Será que vamos nos aproveitar do que supostamente, se houver mais alguma greve, né, poderá existir mais vandalismos? É possível que sim. É possível que sim, porque o descontentamento é demais. O descontentamento é demais, então as pessoas acham que esta é a única forma de expressar, não é? Ou é a única forma de chamar a razão ao governo, dessa forma. E o governo não é, tem que tomar mesmo uma posição, porque senão os vandalismos não vão parar. E também eu aconselho também, não é? Penso embora que algumas coisas as pessoas acham que essa é a melhor forma de protestar, mas também é melhor que as pessoas mudam mesmo, não é? Procuram outras formas de protestar para que não possam sofrer essas consequências que vimos anteriormente, não? Pessoas morreram e quando há esses protestos, por exemplo, há quem sai para ir trabalhar, há quem sai se calhar para ir ver um familiar, etc, etc. Ele só sabe que a manifestação é pacífica e ele não se revê na manifestação, nem todos se revejam na manifestação. E ele, é um dia de manifestação, ele prefere sair, prefere ir ver um familiar, etc, etc. E quando se encontra com uma situação dessa, às vezes ele não está na manifestação. Conforme nós vimos, morreram muita gente e são pessoas inocentes, são pessoas que não se revejam na manifestação, uns estavam de passagem, outros saíram para ir trabalhar e se encontraram com a situação e não foi um bom resultado para muitos. Morreram muitos inocentes, infelizmente. Infelizmente. Sendo que Angola é um estado e todos nós que estamos aqui somos cidadãos, qual é o papel que a igreja tem de exercer, né, na questão política? Qual é o papel que a igreja tem de fazer ou o posicionamento da igreja quanto a questões que têm acontecido? Eu digo isso pergunto isso porque eu acompanhei, né, algumas informações, alguns comentários e eu vi
né? Não vou aqui citar o nome das igrejas, nem tampouco dos pastores, mas ouvi pastores que falavam, chamavam a atenção para os seus membros, né, para os seus fiéis como vândalos, porque por conta das manifestações que se teve nos dias anteriores. A minha pergunta é, será que a igreja não devia se importar com essas questões e procurar analisar bem antes de sair por aí e chamar nomes aos seus fiéis por conta do que aconteceu? Ou esses pastores, né, já não têm a identidade de um sacerdote para a nação? Porque pastores são representantes de Deus na terra. É isso que nós aprendemos. No teu ponto de vista, qual é o papel que a igreja tem de exercer quanto à política? Bem, primeiro eu gostava eu acho que essa posição desses pastores foi errada. Não foi errada, independentemente de como foi a manifestação. Os pastores devem ter uma posição diferente. Na minha opinião, eu acho que os pastores o que devem fazer é aconselhar, quer seja, aconselhar as duas partes, quer seja, a parte de quem protesta e o lado do governo, não é? Porque os protestos é em função das decisões que o governo toma. Então, nós não podemos olhar só para o lado de quem protesta, só para o lado de quem vandaliza. Vandalismo é errado, isso é indiscutível, não é? Vamos corrigir quem vandalizou, mas também vamos corrigir quem provocou com que as pessoas saíssem à rua para promover esses vandalismos. Então, a igreja deve ter uma posição diferente, sendo pastor, homens de Deus, não vivem no exterior do país, vivem em Angola, acompanham a política de Angola, acompanham a situação de vida que a população vive, não é? Então, o que eu acho que os pastores devem fazer é aconselhar o governo, até porque eu tenho conhecimento que existem muitos pastores, até líderes mesmo da igreja, que fazem parte do Conselho da República, não é? Aconselham o presidente. Então, é isso que eles devem passar a fazer, não é? Aconselharem os políticos a melhorarem as suas políticas e também a passarem a orar, não é? Porque a oração é muito importante. Sendo homens de Deus, é necessário que passem a orar. Se fazermos aqui uma reviravolta, noutra hora, a história do Egito, quando o rei Faraó cativou aquele povo hebreu por muito tempo, Moisés aconselhava sempre o faraó, não é? E todas essas instruções que Moisés dava ao rei Faraó mostrava resistência, porque também não podemos dizer que não há pastores que aconselham o presidente. É assim. Agora, será que o presidente ouve? E se ouve, realiza? Então é mais ou menos nessa vertente. É necessário que os pastores tenham essa coragem de dizer ao senhor presidente, não, aqui está a se falhar, não, aqui estamos aí bem, para que as coisas possam correr bem, porque o rei Faraó também era muito teimoso, mostrava muita resistência. Tinha tantos perigos que Moisés falava com ele em função daquilo que Deus revelava, mas ele mostrava resistência. Então, até lembro-me que só deixou o povo aí ao monte porque um dos seus filhos morreu. O primogênito. Exatamente. Foi ali onde ele conseguiu ser mais sensível e permitiu que o povo vai fazer aquilo que Deus orientou. Então é necessário que os nossos políticos também tenham esse sentimento de ouvir os homens de Deus quando os aconselham. Exatamente. Assim, uma pergunta que eu quero também fazer ao senhor Massala. Crees que Angola, se for governada por um outro partido que não seja o partido no poder, poderá ter mudanças? Ou o que estamos simplesmente a precisar é que o partido que está no poder
tenha uma mente justa e olha mais para o povo? Bem, é possível que sim. É possível que sim. Porque muita gente tem dito, não, MPLA fica mesmo só já ali, porque se entrar também o partido A ou o partido B vai roubar, vai fazer, Depois vai é que desfazer. vai- Exatamente, né? Vai colocar o primo, o sobrinho, etc. Depois é que vai olhar pela população. Temos que parar de pensar assim, não é? É preciso também dar oportunidade aos outros, não é, para ver o que podem fazer. Mas eu tenho dito sempre assim, é, o MPLA um dia pode sair do poder. Não sei quando, mas um dia pode sair do poder. Ninguém é eterno nessa vida, não é? Mas também digo que a revolução, eu já fiz uma reflexão que nenhum partido político vai conseguir revolucionar esse país. Essa é a minha forma de ver. E eu tenho dito sempre assim, a revolução vai começar mesmo no MPLA. Conforme foi a história de Moisés, o rei Faraó não sabia que estava a criar um dos maiores dos seus opositores, ou seja, um dos maiores dos seus inimigos. O rei Faraó, a sua filha, a princesa, pegou no Moisés, levou no palácio, criaram Moisés, deram instruções políticas, instruções de educação doutrinais do Egito, etc, etc. Porque Moisés vem de uma família hebreia, exatamente. Então começou a ter ensinamentos e instruções de egípcios. Mas o rei Faraó não sabia que estava a criar um grande adversário. Então, por que eu trago essa história? Eu consigo perceber que eu tenho essa perspectiva que no MPLA vai ser igualmente assim. Porque hoje em dia as pessoas não querem fazer revolução por medo de morrerem, por medo de haver derramamentos de sangue excessivo, etc, etc. Então as pessoas preferem ficar no silêncio. Então, como as pessoas têm medo de revolucionar, então Deus sabe como é que vai criar a estratégia um dia desses para revolucionar. Então eu tenho essa perspectiva que a revolução vai começar mesmo no seio do MPLA. Deus vai colocar vai levantar um Moisés mesmo no seio do MPLA. É que vai inverter a história. Yeah. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Exatamente. Porque nessa vida ninguém é eterno. Por exemplo, os grandes reinos, não é, as grandes potências naquela altura, como só no Egito, já se passaram mais de 500 faraós, ou mais. E muitos desses reinos, muitos daqueles exércitos naquela altura, também caíram. E hoje em dia, muitas dessas nações, que agora são países, não é? Vivem livre e já não existe essa ditadura como ontem. Por exemplo, tínhamos também, por exemplo, mesmo ainda os filisteus também lutaram muito contra os israelitas. E os filisteus também eram uma resistência muito poderosa naquela altura, mas foi derrubado e hoje, infelizmente, já não existe. E aquilo vai indo mudando paulatinamente. É isso. Então estamos a crer que pode haver dentro do partido no poder alguém que virá como Moisés. Exatamente. Para trazer aquela revolução que muitos de nós tememos, né, que haja. Na tua opinião, é possível haver uma revolução sem derramamento de sangue? Não, não é possível. Para ser uma revolução tem de ter necessariamente o derramamento de sangue? Sim. Eu tenho dito sempre assim. As pessoas lá em casa que estão a nos acompanhar. Revolução não é romantismo. Não é romantismo. Para haver revolução tem que morrer pessoas, tem que haver sangue. Não importa o número de pessoas que vão morrer, mas tem que haver sangue. Por exemplo, vamos olhar também um pouquinho pela história bíblica. Moisés revolucionou uma boa parte da história do seu povo.
não é? Porque os hebreus ficaram muito tempo sob o cativeiro do rei Faraó e morreram muita gente. Vamos olhar também pela nossa história. Antes da independência, morreu muita gente. É muita gente que morreu. Nós não temos, eu não acompanhei, mas temos histórias, não é? Temos pessoas que até nos dias de hoje vivem e podem certificar isso. Morreram muita gente. E era necessário que morressem pessoas para que nós hoje vivemos, não é, essa independência que temos hoje. Havia essa necessidade de morrer pessoas. Então eu tenho dito sempre assim, não há revolução e nunca haverá revolução sem haver derramamento de sangue. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. A Rússia quer anexar a Ucrânia, mas a Ucrânia é uma nação que diz, não, hoje é a Ucrânia, também tem pernas para andar sem a Rússia. Hoje eu quero ser independente, hoje eu quero me aliar aos americanos, eu quero me aliar à NATO, eu quero me aliar a outras organizações. E a Rússia não quer, por isso é que há outras razões, né? Por isso é que a Rússia também está a invadir a Ucrânia. E a Ucrânia acha, não é, que não pode se render, porque senão vai ser uma derrota. E então, está a morrer muita gente, muitos de nós estão a falar, não, o presidente Zelensky tem que se render. Ele sabe por que não está a se render. Está a morrer muita gente, mas amanhã ele vai dizer, não, felizmente somos uma nação independente e somos uma nação feliz. Então, não haverá revolução sem derramamento de sangue. Se as pessoas querem se meter nessa questão da revolução, tem que estar consciente e ciente que vai morrer pessoas. E a qualquer momento podem morrer. Exatamente. Não temas a morte. A qualquer momento ela pode bater a nossa porta e nós vazarmos. Exatamente. Mas vamos sair um bocadinho, né, da política. Certo. Como um ser social, de que forma que a paragem esta greve dos taxistas afetou a vida do senhor Massala? Foi uma grande dificuldade. E isso só, eu há uns dias atrás eu estava a conversar com alguns amigos, eu disse, os taxistas mesmo mandam no país, são mesmo importantes. São mesmo importantes. Mesmo antes dessa paralisação da greve dos taxistas, nos últimos tempos os táxis já estavam muito difíceis, não é? Por exemplo, eu muitas das vezes pego o táxi na vila de Cacoco para Mutamba, para ir para o serviço, e durante esse período já se observa muita dificuldade no táxi. Isso significa dizer que ainda há muita gente sem carro próprio. E esta paralisação afetou mesmo muito, não é, a minha vida, e não só a minha vida, como de muita gente. E esta paralisação dificultou, as pessoas não conseguiram se locomover de um lugar para outro, não é? Muitos serviços estavam fechados. Já era final do mês, as pessoas precisavam sair para ir comprar alguma coisa, para saciar a fome, etc. Não foi uma grande dificuldade que nós não imaginamos. Então quer dizer que nós não conseguimos viver sem os taxistas? Não conseguimos viver. Por exemplo, há muita gente sem carro próprio. E quando é que nós vamos ter carro próprio? Com esse salário mísero, com esse salário que você não consegue fazer nada, você trabalha praticamente para comer. Quando é que você vai ter um fundo, não é, para conseguir comprar um carro? Só um carro de ocasião, se falar mais de 4 milhões, um carro de ocasião, está se falar mais de 4 milhões, e um carro novo. Pior ainda, e quando é que você vai trabalhar para conseguir um carro novo? Ganhas quanto? Trabalhas aonde? Então, esses todos os elementos, não é? Faz com que as pessoas não conseguir mesmo um automóvel para poder se locomover de um lugar para outro. Por isso é que vamos continuar sempre a depender dos taxistas. Agora,
Se o governo adotasse aquela política de os carros de ocasião entrarem para o país, creio eu que muita gente poderia conseguir ter um carro próprio. Então, só assim por um minutinho, vou declarar meu amor pelos taxistas. Nos recebam bem quando a gente vier a vocês. Não nos tratem mal, porque há aqueles lotadores e não são os cobradores que nos tratam mal. Não façam isso. Se você viu que no teu táxi, nas primeiras cadeiras, já tem 3 pessoas mais assim, né, abençoadas no corpo, não me mete naquele meio para não me apertar. Já estou magra. Amém? Amém. Gostam de colocar no Não sistema. façam isso. Nós vos amamos. Isso quer dizer que toda a gente precisa sempre de alguém. Exatamente. O sapateiro, muita gente, há quem despreza. Mas quando tu sai de casa, teu sapato estraga, você não vai pensar numa outra pessoa, senão naquele que pode salvar no momento. Então, tanto quanto vocês nos precisam, nós também vos precisamos. Por isso nos tratam bem, faz favor. Tratam-nos bem, porque às vezes não nos tratam mal. Quer dizer, você está a sair de casa bem bonito. Quando chegarem lá, estão a dizer que você não é ninguém. Não façam isso, irmãos. Nós somos irmãos. Exatamente. Então, senhor Massala, o senhor disse que é feliz, que é casado. Nós gostamos de saber. Há uma certa valorização cultural. Os angolanos valorizam muito o casamento tradicional ou somos daqueles que não importa, vamos só viver assim? Atualmente, eu acho, do ponto de vista daquilo que é a nossa tradição, ainda valoriza-se. Ainda valoriza-se, mas não conforme devia ser. Porque o casamento tradicional é o que nos identifica, não é? Porque nós somos africanos e nós temos, como africanos, temos uma identidade, sobretudo do ponto de vista do casamento tradicional. E nós hoje adotamos muito o matrimônio também, o matrimônio que é uma doutrina que não nos identifica, uma doutrina dos europeus. Não Quer é? dizer que o casamento religioso não é exatamente a nossa identidade? Não é a nossa identidade. Então, se eu não me casar no religioso, simplesmente no tradicional, não estarei a pecar, como né, muitos cristãos dizem. Não estás legalmente, não é? Isso é errado. Quem casa no tradicional está legal. Está legal e até porque as igrejas, não é? E a Bíblia também aconselha que quem não é casado, ou seja, o sexo só é feito depois do casamento. Esse casamento que a Bíblia faz menção não é casamento daí na igreja, que o pastor vai te orar e está abençoado, não é isso. É o casamento tradicional, que é aquilo que nos identifica, que é a nossa realidade. Quando você, como cristão, casa tradicionalmente, você está legal para desfrutar do sexo conforme você quiser. Porque o casamento tradicional te dá legalidade do sexo. Quando você casa tradicionalmente, significa dizer que você está apto. Você pode ter relações sexuais com a tua parceira, você não está em pecado, você não está impuro, porque você cumpriu aquilo que a Bíblia recomenda, que é o casamento. Okay? Agora, esse casamento que nós chamamos matrimônio daí na igreja, isso não existe. Ou seja, existe, mas é uma cultura dos europeus. É uma cultura católica. São os católicos que trouxeram isso. Eu até tenho dito sempre assim. Nós as igrejas cristãs, criticamos muito os católicos, porque são assados, são cozidos. Mas existem muitas coisas que nós adotamos nas nossas igrejas, vêm dos católicos. Por exemplo, o matrimônio, que é o casamento de ir no civil e casar na igreja que o pastor abençoa, etc, etc. É dos católicos. E adotamos por quê? Por que que nós, como africanos, não falamos daquilo que nos identifica como africanos? Por que que nas igrejas não se fala do casamento tradicional? Por exemplo, há pastores, ou seja,
Há quem não pode ser pastor porque não fez o matrimônio, mas casou tradicionalmente. Então há aqui uma grande contradição, não é, de quase todas as igrejas quanto ao casamento tradicional. E há uma grande desvalorização. As igrejas precisam rever essa situação do casamento tradicional. Tem que se implementar o casamento tradicional. Tem que se aceitar o casamento tradicional. Tem que se falar do casamento tradicional. E é hoje também, né, que as coisas mudaram, não é? Agora o casamento tradicional há um exagero também grande. Há quem lhe pedem 30 grades. Quer dizer, muita coisa mesmo. E não só, e eu falo sempre assim, no casamento tradicional, por que não pedem também aquilo que nos identifica? Por exemplo, o solano. O solano, a parte sul consome muito aquela situação, aquelas bebidas, né, fazem quiçanga, etc, etc. Por que não pedem também quiçanga nos dote? Podem pedir quiçanga, podem pedir as nossas bebidas nacionais. Você vê, casamento tradicional, estão a pedir bebidas que não é do nosso país, panos que não é produzido aqui em Angola, mas é casamento tradicional. Então estamos a fugir já daquilo que é o nosso casamento tradicional. Por exemplo, da parte norte, por que não pedem também maruvo? Não pedem maruvo porque 30 graus de Coca-Cola. Não, é difícil. Pedem maruvo, pedem. Pedem, mas quantos dias? Podemos pedir também? É nossa bebida. Baby, pesta capuca. É nossa bebida, é produzida aqui no país. Pesta capuca. Pesta capuca? Exatamente, porque quando estamos a falar da nossa tradição, é na realidade aquilo que nos identifica como angolanos, aquilo que nós consumimos como os angolanos. Porque quando entra já outras coisas, nós estamos a evoluir muita coisa, estamos a perder a nossa identidade. Eu, particularmente, né, é um povo que... Há uma presença que eu, né, gosto muito de ver, porque eles valorizam muito a cultura, os bacongos. Os bacongos cá em Angola são, né, é uma das províncias, ou seja, são pessoas que eu noto e sinto que valorizam muito a cultura deles. Os filhos sabem falar Kikongo, sabem representar até na questão vestuária, aquilo que eles aprendem. Por isso é que tem muita gente que diz que as baby bacongos são as melhores. Mas pronto, são um comunicado. Nós em Malanjinhas não brinques conosco. Dizem que a parte dos malanginos, né? Assim que se diz, né? Dizem que essas mulheres são rabugentas, gostam de confusão. Não, mas olha, muito boa pessoa, não? Rabugenta para fazer o quê? Eu sou boa pessoa, então se olhem para mim, vão ver as malanginas. Tem boas malanginas, não fazem brincadeira. Também tem bacongos então, que são muito rabugentas, não brinques. Você se for a uma praça e mexer na casa da tia bacongo, não levares. Meu irmão, e como tudo vai sair com aí. Mas eu mando aqui um abraço para o povo bacongo, né, e dizer que continuem assim. Para os que estão a perder a cultura, vamos lá, vamos, né, valorizar aquilo que nós somos, porque a nossa cultura é o que nos identifica. Exatamente. Então vamos querer ser tão evoluídos. Eu já ouvi pessoas a falar assim, não, eu vou falar essa língua, ele despreza a própria língua do seu país, da sua província, porque simplesmente quer falar o inglês, o francês, que são a língua também que é muito usada no comércio, né? Mas valoriza o que é teu, porque se não nos valorizamos, ninguém vai nos valorizar, obviamente. Então, pessoal, não esqueça, vai lá, curta, compartilha e, né, se inscreva no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso YouTube, no nosso Facebook, nos siga. Porque a gente vai continuar ainda, porque tem muito assunto muito bom que é para falar com o senhor Massala. Senhor Javan Massala, por que o nome é Javan? Parecia até ser de um outro país, é mangolano. Não, o Javan Massala, ou seja, o nome Javá é um nome israelita. Sim. Um nome israelita. Eu não gostava desse nome, não, quando eu fiz
Quando eu fiz a minha... Quando eu comecei no primeiro ciclo, no primeiro ciclo, eu me envergonhava desse nome, Javá, me envergonhava. Tanto que as pessoas me conhecem de Giovanni. Ok, Exatamente. agora percebi Exatamente. porque é que eu chamei o senhor de Giovanni. Exatamente, as pessoas chamam-me de Giovanni, mas as minhas redes sociais estão mesmo lá, Javá. Mas a maioria das pessoas conhecem-me de Giovanni, porque eu não gostava desse nome de Javá. Mas ao longo do tempo, não é, mais maturidade, e os meus amigos também. Uma vez eu estava com os meus amigos e acho que o Eugênio, ele pegou no meu bilhete. Disse, esse camarada, como é que ele é Giovanni, mas aqui está Javá? Então, ele, de forma engraçada, começou a partilhar com os outros. E aquilo é para começar a acostumar me chamar Javá, Javá, Javá. E eu comecei também a ganhar um interesse pelo nome. E tanto quanto que também comecei a exigir que as pessoas me chamassem de Javá. E hoje eu me sinto orgulhoso, não é? Me sinto vaidoso por me chamarem de Javá. Eu particularmente não gosto que me chamam de Rosa. Por quê? Não gosto, simplesmente. Eu prefiro que me chamem de Vieira do que Rosa. É muito comum, mas eu prefiro Vieira, então o pessoal pode me chamar de Vieira. São nomes raros, né? Yeah. Podem me chamar de Vieira, sou a Vieira. Mas assim, quando é que propriamente o senhor Javá se apaixonou e se interessou muito por política? Olha, desde então sempre eu gostei de fazer política. Porque o meu padrinho, eu mando um abraço para ele, o José Cunha Bongo, também é político, né? E é político empresário, e eu me apaixonei em política por causa dele. Eu vivi um bom tempo em sua casa e uma vez ele me perguntou: o que desejas ser? Eu disse: não, eu era mais pequeno naquela altura e eu sempre desejava ser do MPLA, vou falar aqui de forma aberta. Yeah. Porque o MPLA são os magia que estão com a massa, né? Eu pensava, não, a única forma de me manter é ser do MPLA. Ainda quando ele me faz... Exatamente. Então, quando ele me faz essa pergunta, eu disse: não, eu sempre gostaria de ser deputado do MPLA. Deputado do MPLA. Depois ele me disse: mas filho, ser deputado não é profissão, filho. Porque quando o mandato termina, automaticamente também tudo termina. Qual é o tempo de mandato que... Olha, normalmente são 5 anos. Ok. São 5 anos. Quando o mandato termina, normalmente os partidos políticos têm um critério, não é? Ou seja, um critério para ser um deputado. E normalmente são 5 anos. Não é? Casos são 5 anos. E após esses 5 anos, independentemente do critério do partido, se acharem que podem te reconduzir novamente como deputado, vão te reconduzir. Okay. Mas nos próximos mandatos, se tu não gostares, deixas mesmo de ser deputado. Deixas de ser deputado e passas a participar da vida do partido como sempre, mas se tu não gostar no mandato, nos próximos mandatos como deputado, deixa mesmo de ser deputado. Ok. Podes fazer uma outra... Então, os senhores que são deputados e que muitas vezes participam das reuniões da Assembleia, eles não são pagos por estarem aí ou por fazerem exatamente política? Não, eles são pagos. Quem os paga? Eu gostava de saber isso. O governo é quem os paga. Quer dizer, tanto os deputados da UNITA, FNLA e outros partidos também são pagos pelo governo no poder? Exatamente. O salário é o mesmo com do MPLA ou é diferente? Os salários aqui não revelam assim como devia ser. Por exemplo, eu já ouvi um político, e não vou aqui falar o seu nome, já ouvi um político que ele dizia que ganha 600 mil. Ganha 600 mil quase. Mas também, o mês passado, ainda ouvi um político que disse que ganha quase 1 milhão como deputado. Então,
a maioria das pessoas desconhecem os salários dos políticos, não é? Porque até mesmo o salário do presidente também ninguém sabe quanto é que o presidente ganha. Então, o salário dos políticos nós desconhecemos, porque não nos atualizam nem nada, então estamos aqui sem perceber quanto é que um político ou quanto é que um deputado ganha. Como eles são representantes do povo, estão aí na Assembleia para representar o povo e tem tempo de mandato, ou seja, se são 10 anos, normalmente os tempos de mandato têm limite. Podem ser 5 anos, ou podem ser menos anos, ou podem ser mais anos ainda. Quando esse tempo termina, automaticamente também a tua efetividade também termina. Não é? E aqueles deputados, não é, são deputados, também têm outras tarefas. Muitos são empresários, estão envolvidos em determinados negócios. A vida não para por aí. Você deixa de ser deputado, deixa de ser remunerado como deputado, mas eu tenho uma outra vida no campo empresarial. Então, automaticamente, a vida não para, vai indo. Agora, aqueles que não sabem aproveitar, deixa de ser deputado, também cai mesmo assim, fica só aí no partido. Ok. E até hoje gostava de ser deputado ainda? Hoje Sim. ainda quer ser deputado? Sim. Para ser pago, sim, senhora. Não, para ser pago não, para representar o povo. Para representar o povo. Exatamente. E dar a sua opinião com clareza. Exatamente. Então, antes da gente terminar aqui o nosso programa de hoje, eu gostava de perguntar algo. Como é que avalias, qual é a avaliação que o senhor dá para os jovens angolanos? Nós estamos a vir com uma mente aberta para mostrarmos aquilo que nós hoje conseguimos ser, ou ainda somos jovens medrosos que não querem sair para reivindicar os seus direitos? Por hoje já há muita maturidade da parte dos jovens. Hoje já temos homens valentes, não é? No seio dos jovens temos muitos jovens valentes que dizem não, eu posso, eu faço e vai haver resultado. Temos muitos jovens valentes e também temos muitos jovens que ocuparam também determinados cargos e têm capacidade. Aqueles jovens estão no aparelho do executivo. Temos jovens que também estão no aparelho empresarial. Por hoje já há muita oportunidade. Há muitos jovens que também já estão a desenvolver muitas coisas e estão a ocupar também muitos cargos. E esperamos que continuem a dar essa oportunidade aos jovens. Certo. Para os que nos assistem hoje, esta foi mais uma emissão, né, um episódio do nosso podcast Histórias com Vida. Hoje eu estive mesmo com o senhor Javá Massala e amanhã eu posso estar com mais alguém que pode ser você. Então vamos ficar por aqui, mas não te esqueças. Nós somos Histórias com Vida. Fiquem com Deus e voltamos às próximas vezes.